Os refaíns eram populações de estatura gigantesca que habitavam na Transjordânia. O termo vem da raiz rafá, e alguns estudiosos têm pensado que essa palavra era usada para denotar os habitantes do mundo inferior. O termo aparece na literatura poética e de sabedoria do Antigo Testamento, bem como nas inscrições fúnebres fenícias de cerca de 300 a.C. Algumas referências mitológicas ugaríticas obscuras também parecem empregar a palavra nesse sentido. Os israelitas, sem dúvida, usavam a palavra para aludirem a pessoas mortas e desaparecidas. Em Jó 26, versículo 5, ao que tudo indica, esses seres são apresentados como dotados de alguma forma de consciência, formando uma espécie de assembleia unida. A passagem de Isaías 26, 19, mortos, diz que algum dia eles haverão de ser ressuscitados. Embora em tempos pré-israelitas eles fossem chamados de refaíns, os moabitas os chamavam de emins e os amorreus os chamavam de zanzumins. Eles estavam alistados entre os habitantes do território que Deus prometeu à descendência de Abraão. Quando o povo de Israel lançou-se à conquista de Canaã, os refaíns pareciam ocupar um extenso território, mas eles eram conhecidos por nomes diversos conforme a localidade. Em Moabe, os refaíns foram finalmente substituídos pelos moabitas, sem dúvida com alguma mescla racial, o que também veio a suceder entre os amonitas. Os refaíns eram gigantes como os filhos de Anak. A Septuaginta, tradução do Antigo Testamento para o grego, chamou-os gigantes. Asterote Carnaim ficava a cerca de 37 quilômetros a leste do Mar da Galileia. A palavra Carnaim, que significa 2 chifres, não aparece nas referências bíblicas como uma referência separada, embora figure como tal em 1 Macabeus 5:26, onde é descrita como cidade grande e fortificada. Fortificada como era, a cidade era quase inconquistável, porquanto os vales que a cercavam eram por demais estreitos. Na época de Abraão, Asterote começou a ser ultrapassada em importância por Carnaim. E na época dos arameus e sírios, Carnaim havia substituído Asterote como capital regional. Os Zuzins, ao que parece, também eram uma raça de gigantes da antiguidade. Eles são mencionados exclusivamente neste versículo. Embora muitas autoridades equiparem os Zuzins com os Zanzumins, que são mencionados no livro de Deuteronômio, capítulo 2, versículo 20, outros estudiosos encontram sérias objeções a essa suposição. Os Zuzins são localizados em An, um lugar que não aparece em nenhuma outra passagem da Bíblia, e que alguns pensam que o nome reflete o nome de Cã, filho de Noé, mas isso é incerto. Sabe-se, todavia, que esse lugar ficava localizado cerca de 30 quilômetros a sudoeste de Irbide, Betel Arbel, mais ou menos a mesma distância a oeste de Ramote Gileade, no distrito de Aglum. Ao que parece, eles eram uma das raças de gigantes da antiguidade, talvez da mesma origem da raça a que pertenciam Golias e outros gigantes mencionados na época de Davi. Os Emins, que no hebraico significa terrores, é um nome que está no plural e designava uma numerosa raça de gigantes que nos dias de Abrão ocupavam a região que os moabitas, tempos mais tarde, vieram a ocupar. Os Emins ocupavam a área ao redor de Kiriataim, que ficava a leste do Mar Morto. Parece que foram os primeiros habitantes históricos conhecidos da área envolvida. Talvez o nome venha de Aima, caso em que significa tribo ou horda. A Bíblia informa-nos que várias etnias ocuparam o lado oriental do Rio Jordão, incluindo os Refaíns em Bazã, os Zanzumins, terras dos Amonitas posteriores, conforme se vê em Deuteronômio 2, versículo 20 e 21. E também havia os Oreus, cujas terras acabaram ocupadas pelos Idumeus, descendentes de Esaú. Segundo Joséfo, Savé Kiriataim, que no hebraico significa planície das cidades gêmeas, era uma cidade que ficava a cerca de 400 metros de Jerusalém, ou seja, muito provavelmente no setor mais amplo ao norte do vale de Inom. Os Oreus têm sido identificados com certos habitantes das cavernas, pois seu nome está relacionado ao termo hebraico Or, que significa monte ou caverna.
Talvez haja nisso uma alusão a mineiros. Caso contrário, eles seriam uma população primitiva que realmente residia em cavernas. Alguns estudiosos alegam que os horeus teriam ligação com a palavra egípcia Uru, que aponta para os urrianos. Mas alguns eruditos afirmam que as várias referências veterotestamentárias existentes não se ajustam a esse povo, pois os nomes pessoais dos horeus parecem ser tipicamente semitas, e os urrianos não eram um povo semita. Mas alguns estudiosos dizem que os horeus ocidentais não eram semitas, mas os orientais o eram. Neste caso, aqueles do ocidente seriam aparentados dos urrianos, que aparecem nos textos extrabíblicos do segundo milênio a.C. Fato é que os horeus eram pessoas relativamente bem conhecidas através dos tabletes cuneiformes escavados pelos arqueólogos em Nuzu e outros sítios arqueológicos. Tal povo invadiu o norte da Mesopotâmia em cerca de 1780 e 1600 a.C. e paulatinamente se espalhou por boa parte da Palestina e da Síria. Por ordem de Iavé, os israelitas tiveram de deixar em paz os territórios que pertenciam aos horeus, pois haviam sido dados por Deus como posse a Esaú e seus descendentes. Os descendentes de Esaú praticamente exterminaram os horeus. O Monte Seir é uma cadeia montanhosa que se encontra próxima ao Mar Morto, a leste do Vale de Arabá. Estende-se do Wadi Armon, indo ao sul até as regiões próximas a Acaba moderna. Essa cadeia não impressiona muito, variando entre 180 metros e 1.800 metros, acima do nível do mar. A área era importante para os habitantes, inclusive para os hebreus, pois lucrativas rotas comerciais a cruzavam. Pontos importantes da área incluíam Petra e o Monte Or. Os termos Seir, Monte Seir e Terra de Seir são usados intercambiavelmente, praticamente como sinônimos, e todos se referem ao próprio Edom. El Paran, no hebraico Carvalho das Cavernas, também é o local chamado Monte Paran e Paran. Era um lugar ao sul de Canaã e a oeste do território de Edom, onde os horeus habitavam, em Seir. Era um local ermo, desértico, que se estendia para o oeste até Sur e para o sul até o Golfo Helanítico. A leste ficava o Wadi Arabá, localizado ao norte do Golfo de Acaba. Os montes de Edom, que modernamente chamam-se Cadeia de Jebel Esh Shera, alongam-se a sudoeste do Golfo de Acaba. El Paran é o nome mais antigo de Elat, modernamente Eilat, o porto marítimo do extremo norte do Golfo de Acaba. Após derrotarem estes povos, Kedorlaomer e os reis que estavam com ele voltaram não pela mesma rota, mas por outro caminho, dirigindo-se para o noroeste, onde encontraram outras localidades, que até aqui não tinham sido mencionadas, como é o caso de En-Mishpat, que significa fonte de julgamento em hebraico. Nesse lugar, os antigos habitantes costumavam resolver as suas disputas. Também é chamado Cádiz. Talvez a palavra Cádiz tenha sido acrescentada para garantir que os leitores reconheceriam o local, visto que o outro nome é o mais antigo. Essa fonte e seus arredores formavam um oásis na parte norte da península do Sinai. Ali passou a haver uma fortaleza, um santuário e a sede do governo local.